Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês estão vendo essa videoaula. Queria desejar para vocês então um bom retorno, né? De novo nesse formato à distância, né? O curso é presencial, mas a gente está adaptando, né? Para fazer esses semestres enquanto não passa a pandemia, enquanto a vacina não chega, né? A gente vai fazendo esse formato. Então esse semestre aí vai ser de novo à distância. E a gente até para de fazer previsão, né? Porque a gente achava no início que o segundo semestre do ano passado as coisas já iam ter melhorado, depois primeiro semestre de 21, agora segundo semestre de 21. Então a gente vai se adaptando, né? E torcendo para que, né, passe o quanto antes. Espero que vocês todos estejam bem, vocês e as famílias de vocês, né? Principalmente nesse momento aí que está sendo o pior momento, né, da pandemia. Se alguém fez disciplina comigo o semestre passado, né, eu acabei tendo a Covid final de novembro do ano passado, mas tive sintomas, não sei se dá para dizer leves, médios, mas né, tosse, aquela coisa tradicional. Mas enfim, né, tem a questão da reinfecção e tudo mais, né? Mesmo me cuidando, eu acabei tendo a Covid, então tem que se cuidar em triplo, né? Então essa disciplina de produção da notícia, né, que vocês teriam feito, vários de vocês, no início do ano passado, né? Então a gente vai fazer dessa vez. Então tem alguns desafios aqui que eu vou colocar para vocês nesse primeiro vídeo, esse primeiro vídeo vai ficar um pouco maior do que os demais, porque tem várias explicações assim para vocês entenderem como que vai funcionar, porque essa é uma disciplina que ela é teórico-prática, né? Então tem uma parte prática aí que a gente vai ter que pensar em alternativas, né? Porque o ideal seria que vocês fizessem dentro da universidade, nos laboratórios, enfim. E enfim, a gente vai tendo que fazer essa adaptação aí, né? Para vocês não saírem até prejudicados. Então postei o plano no painel geral, mas estou postando de novo, né? Vocês vão ver então no e-aula ali cada tópico, né? Quem não fez ainda, ou que não fez disciplina comigo, cada professor também de certa forma está trabalhando de uma maneira. Eu coloco ali aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tal. E assim por diante. Então vocês na aula 1 vão clicar ali, aula 1. Aí o que vai ter em cada aula? Vai ter sempre um vídeo, né? Que aí varia o tempo. Nos semestres anteriores tem girado em torno de meia hora, né, cada vídeo, para não ficar muito pesado, mas também às vezes são conteúdos que não tem como, né, dar conta em 10, 15 minutos. Então vai ter ali o vídeo aula em que eu vou apresentar o conteúdo, e quando for o caso de fazer uma explicação sobre alguma atividade, eu também vou fazer essa explicação. Então vai ter o vídeo e vai ter sempre algum texto que dá conta daquele conteúdo, e quando for o caso, né, quando for o caso de slides, eu posto também o arquivo no PowerPoint para vocês, mas não vai ser sempre, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas texto e vídeo sempre vai ter, né? Sempre vai ter o texto eu explanando sobre o conteúdo, e ali o texto acadêmico ali dos livros, dando conta daquele conteúdo, né? E é um conteúdo bem básico assim. Produção da notícia, a gente trabalha com alguns fundamentos que vão acompanhar, vão acompanhar vocês ao longo do curso inteiro, né? Então a gente vai ver algumas técnicas, por exemplo, que a gente vai ver aqui, mas que a gente pode pensar elas no impresso. Mas se vocês forem depois fazer disciplina de rádio, vocês vão usar no rádio, vão usar na assessoria de imprensa, vão usar na televisão, no audiovisual.
Então é a base, eu costumo dizer que é a tabuada do jornalismo, né? Vocês têm que pegar agora porque isso vai acompanhar vocês durante a profissão e durante o curso, né? Então, quando vocês chegarem para fazer um estágio ou se forem fazer um teste em algum veículo, alguma assessoria, né, os editores, os chefes, eles vão dizer para vocês, escrevam uma notícia. Então, eles não vão parar para ensinar vocês, né, a fazer isso, vocês vão ter que saber. Né? Então isso é a soma dos dois, da teoria e da prática, né? E da leitura também, né? De se ler muito. Eu quando comecei e quando eu fui fazer estágio no início do curso até, enfim, era outro sistema também, né? 2001, 2002, por aí. Então eu lia muito, né? Jornal, não tinha internet no mesmo com a mesma popularidade que tem hoje, estava engatinhando, né, a popularização da internet no Brasil. Então, enfim, eu lia muito jornal, via noticiário de rádio, assistia noticiário na TV, etc. Eu gostava muito, sigo ainda gostando e trabalhando às vezes até com jornalismo esportivo. Mas mesmo que vocês, né, não gosto de jornalismo político, econômico, né, gosto só do esportivo, ler o esportivo que ali também vocês vão pegar o estilo textual que a gente vai ver, né, as características do texto, enfim, aí uma série de pontos que a gente vai vendo ao longo do semestre. Então outra coisa, esse semestre ele está dividido, conforme vocês podem checar nas datas do calendário acadêmico, ele está dividido em 15 semanas, mais ou menos, 15, 16, 16 seria o exame. Então não está sendo as 12, né, do semestre passado, que foi mais reduzido, mas também não está sendo as 17 a 20, que é na situação de normalidade, né? Mas 15 já dá um up a mais aí para a gente dar conta do conteúdo. Então vocês têm ali no plano a ementa, né, que é a que está no PPC do curso, eu sempre costumo reforçar que a ementa, objetivos, etc. Essas são as ementas das disciplinas que, independentemente do professor que vai trabalhar com vocês, vai ter que trabalhar esse conteúdo, né, para a disciplina não ficar mudando conforme o professor. Então, ela é fixa, né, do PPC, então é o que a gente vai trabalhar, né, concepções de notícia, critérios de noticiabilidade, noções básicas de reportagem e entrevista, gêneros jornalísticos, fontes jornalísticas, elaboração de pautas, técnicas de produção, estrutura da notícia, planejamento, produção e edição da notícia, etc. Né? Então, os objetivos também vocês podem ler ali, não vou ler eles aqui, senão vai ficar muito extenso, né? Então, vocês podem ler essa parte dos objetivos, da ementa, objetivo geral e específico, e o programa. E aí sim, aí para explicar para vocês a questão prática, que é o cronograma, né? Que aqui vocês têm o conteúdo semana a semana. Então, o que eu fiz aqui para ficar algo mais linear, digamos assim, e facilitar, né? Como também a gente não tá presencialmente, né? Vocês não estão na aula lá para tirar dúvidas, etc. Outra coisa em relação a como vai funcionar a disciplina é que eu sempre posto esses vídeos e aí vocês sempre podem me mandar perguntas que podem ser de repente uma pergunta mais pontual que eu vou responder individualmente, e às vezes se for uma pergunta de conteúdo eu incluo na próxima videoaula, né, se for o caso. Então eu não optei pelos encontros síncronos porque acontece até comigo, já aconteceu de falhar a internet. Hoje mesmo eu levantei, eu fiquei até as 2 da tarde, né, sem internet, liguei lá no provedor e não foi o caso de precisar vir um técnico, mas fiquei horas aí sem internet, então para não prejudicar ninguém, né, que não possa participar. E também às vezes, como eu digo, eu mesmo posso ficar sem internet, né, a internet, apesar de, né, ser popularizada, etc., ainda tem suas limitações e problemas às vezes. Então, e o vídeo é o seguinte, vocês têm sempre uma semana para assistir, então eu vou postar sempre ou na segunda de tardezinha ou de noite, ou na terça. Então a ideia é a seguinte, que vocês se entrarem na terça de noite, o vídeo vai estar lá. Né? O que pode acontecer às vezes é, por exemplo, se eu gravar na terça, demora para carregar, né? Um vídeo mais longo principalmente vai demorar mais, então terça depois das 6, 7 da tarde, noite,
né, vai estar disponível. Quando eu conseguir, eu coloco já na segunda, de tardezinha, de noite também, aí vocês entrando na terça já vai estar lá. Mas, eventualmente, pode acontecer de ter alguma banca, alguma reunião na segunda, enfim, e não conseguir fazer a postagem na segunda de noite, né, de tardezinha, de noite. Então, o que eu botei combinado para vocês é que esse vídeo sempre vai estar disponível nas terças-feiras, sempre nas terças em diante vocês podem entrar e aí vocês podem assistir ele e ler o material. O ideal é que vocês programem para fazer semanalmente, né? Então você tem de uma terça até a outra para assistir o vídeo e ler o material, ver o material que vai estar lá, enfim. E claro, como eu falei para as turmas anteriores, pode acontecer, né? Teve alunos, além de eu mesmo, alunos também às vezes tiveram Covid ou algum outro problema às vezes de saúde na família, algum imprevisto. Bom, se acumular vocês recuperam depois, né? O vídeo vai ficar lá disponível. Mas óbvio, tentem evitar de assistir, deixar para assistir 3 numa semana, 5 numa semana, até porque você tem as outras disciplinas e, enfim, o ideal é que vocês simulem como se tivessem, em relação à organização de vocês, que vocês simulem como se vocês estivessem na aula presencial. Claro que não é, né, aula presencial, mas que a gente simule isso. Tanto é que o nosso formato híbrido que a gente está tendo, híbrido não, porque a gente não está tendo presencial, mas o nosso formato à distância, ele tá tendo essa preocupação, de certa forma, em tentar simular, né, dentro do possível, as mesmas dinâmicas do presencial. Claro que não tem como, né? Outra coisa é eu ver vocês, e assim às vezes a gente nem sabe como é a cara do aluno ou ver a sua foto, enfim, né? Enfim, a gente acaba tendo essa relação, mas é diferente de um curso EAD mesmo, né? Que são cursos que eu também já fui instrutor e já fiz outros, né? Como frequentador, enfim, que às vezes né, o aluno praticamente não tem nem contato com o professor, tem os tutores e o professor só posta lá o conteúdo, o texto e vídeos e links externos e enfim, às vezes nem o aluno sabe muito bem como é a cara do professor. Então, claro, a gente está fazendo essa adaptação. Enfim, também que é temporária, né? Esperamos que a pandemia passe, né? E que não venha outra tão breve. Então, a ideia é que seja algo temporário também. Enfim, a gente tem ali então essa introdução à disciplina, explicação das avaliações, que é esse vídeo de hoje. E na semana que vem a gente entra daí com conteúdos, que vai ser a semana que vem o conceito da notícia, os fundamentos da notícia. E aí vai seguindo ali o conteúdo que vocês têm por semana, né? Eu botei a data que está ali, são sempre datas das terças-feiras, mas como eu falei, vocês podem assistir, né? Vocês têm uma semana, de uma terça até a outra, para assistir, e no caso de algum imprevisto vocês também podem consultar depois, enfim. Então a gente vai partir lá para avaliação, né? Porque aqui é o seguinte, eu já trabalhei essa disciplina até em outras universidades, né? E algo que às vezes a gente fazia, ou teve uma vez que eu dei essa disciplina com outro nome, mas era basicamente o mesmo conteúdo, eu e uma outra professora, né? A gente trabalhou junto e aí eu lembro que a gente dividiu, né? A gente ia botando ali a parte prática, que vocês vão ver ali nas últimas semanas, elas estavam ali intercaladas com o conteúdo, né? Mas aí acontecia o seguinte, a gente dava lá para escrever um texto a partir de entrevista, mas o sujeito não tinha visto ainda questões como lead, então o texto dele não tinha o lead, então ou a gente dava o lead, mas o texto dele pecava, né, na parte do verbo, né, na parte do texto, nas características do texto. Então ficavam textos capengas, né? Porque o sujeito não tinha visto ainda aquele conteúdo, então não tinha nem como a gente cobrar. Então a gente tinha que cobrar, a gente trabalhava o lead, vamos cobrar o lead, mas aí vinha outras falhas, né, de texto. Então dessa vez eu optei por botar todo o conteúdo mesmo, teórico, com as explicações, e depois ali 4 semanas seguidas com produção, que eu vou explicar como que vai ser essa produção.
Então, para vocês terem o todo, né? Vocês já vão escrever o texto cuidando o lead, cuidando o verbo, cuidando o estilo jornalístico, cuidando a questão das fontes, tem que ter fonte, tem que citar a fonte, como é que cita, né? O cargo, né? Da pessoa entrevistada, enfim. Então vai ter, né? A gente vai cuidar todos os elementos, porque para não ficar só, tem que ter fonte, mas aí vocês não viram ainda a questão da pirâmide invertida, daí vai vir um texto com uma parte ok, mas o resto não, mas porque, né, vocês ainda não teriam visto. Então, claro, eu estou citando aqui de maneira geral, mas a gente vai ver com o andar da carruagem especificamente cada um desses pontos, né, para no final vocês botarem tudo isso em prática. E aí cada um desses textos vai ter o momento da escrita e da reescrita. Então são 4 textos porque vocês vão escrever e vão reescrever. Então para fixar mesmo, porque o texto principalmente, o estilo jornalístico é muita prática, né? É praticar muito, ler bastante, claro, ter o conhecimento teórico, mas praticar e claro, né, vocês vão praticar tendo, né, no caso eu como professor para fazer os apontamentos, né, para a ideia que você haja uma evolução, né, por exemplo, do primeiro texto para o último texto, para depois vocês também seguirem e aproveitarem os outros espaços das outras disciplinas e dos projetos de extensão, enfim, para vocês irem praticando cada vez mais. Então a avaliação é o seguinte: nos semestres passados eu pedia para mandar um resuminho de cada aula semanalmente, que valia a presença, e em alguns casos só valia a presença e em outros casos tinha avaliação, valia um ponto cada resuminho desse. Dessa vez eu resolvi simplificar para facilitar para vocês e para mim. Então, ao invés de vocês mandarem toda semana... Opa, caiu o celular. Em vez de vocês mandarem toda... Tá carregando também. Em vez de vocês mandarem toda semana toda semana um resuminho de cada vídeo, vocês vão mandar lá na metade do semestre, no dia 27 de abril, vocês vão mandar os resuminhos da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta aula, né? Então dessa não precisa fazer resumo, mas a partir da semana que vem que tem conteúdo, vocês vão fazer resuminhos, mas vão mandar em um arquivo só lá na sétima semana, né? Então vocês não vão me mandar na terceira semana o resuminho da segunda, na quarta ou da terceira, como era antes. Vocês vão mandar todos eles juntos num arquivo lá no dia 27 de abril, até o dia 27 de abril. Quando eu postar lá a sexta aula, vocês já podem começar a mandar, né? Que aí vocês vão mandar em um arquivo o resuminho da aula 2, 3, 4, 5 e 6, tá? É um resumo simples, de 5 a 10 linhas, só dizendo sobre o que foi mesmo e valendo nota, né? Então vale 10, cada resuminho vale 2 pontos. Então ali tem os critérios de avaliação, pontualidade, respeito às normas indicadas que estão ali, fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaço 1,5 justificado. Clareza gramatical, coerência com o conteúdo abordado na aula. Então ali tem cada item para cada, se vale 10, cada aulinha vale 2 pontos. Se vocês, em vez de se não mandaram da aula 3, por exemplo, nesse arquivo, aí vão ter 2 pontos a menos, né? Porque cada um vale 2 pontos. Então, é isso, né? Vocês vão pegar, a partir da semana que vem, eu vou falar sobre o conceito de notícia e fundamentos da notícia, né? E vou botar um texto. Aí vocês vão escrever um texto curto, bem curto mesmo. Vão botar lá o título, aula 1, daí vão fazer o resuminho ali de 5 a 10 linhas. Claro, se passar 2, 3 linhas até não tem problema, mas não escrevam 40 linhas. Então, porque, né, é uma turma grande.
Só que vocês não vão me mandar, vocês vão me mandar todos eles juntos lá no dia, em um arquivo, né, lá no dia 27 de abril. Né? Essa é a avaliação 1. Vocês vão fazer a mesma coisa depois, da aula 7 até a 11, mesma coisa. Né? Só que vocês não vão me mandar semanalmente, vocês vão mandar lá no dia 1º de junho, né, os textos referentes à aula da 7ª semana até a 11ª semana. Então, por exemplo, ali no dia 4 de maio está a questão do lead da pirâmide invertida. Então aí vocês vão escrever um resuminho, vão ver o vídeo e vão escrever um resuminho falando sobre o lead, a pirâmide invertida, né, a partir do que foi dito no vídeo e eventualmente de algum texto que eu possa ter postado. Então, é isso, é simples, né? Caso, né, alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar. O prazo é esse, é até o dia 27 de abril, vocês podem mandar antes, mas não depois, né? Então, eu vou postar ali no dia 20. Assistiu a 6ª aula no dia 22. Beleza, já pode mandar dia 22, 23, 24, até o dia 27. Aí vocês têm esse prazo para entregar a avaliação 1, vale 10. Avaliação 2 também vale 10. E aí tem a avaliação 3 que também vale 10. No final, soma os 3 e divide por 3, tem a média final de vocês. E a avaliação 3 aí é a parte prática, então, né? A produção de 4 notícias, né, referente aos conteúdos que estão ali no cronograma, que é a produção da notícia 1, 2, 3 e 4. Né? Então, cada uma vale 10, mas aí para fechar a avaliação 3 eu divido por 4, né? Então, cada notícia vai ter que conter ali tudo que a gente vai ver, né? Título, com, claro, um estilo jornalístico, lead, pirâmide invertida, linguagem. É notícia, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas é notícia. Então, vocês vão ter depois, em outros momentos no curso, em outras disciplinas, o espaço para fazer a reportagem, o espaço para fazer o texto opinativo. Aqui é a produção da notícia, então a notícia é um texto mais curto, né? Ele é um texto mais direto, mais objetivo, mas a gente vai ver, né, isso na sequência. E aí é o seguinte, vocês vão me mandar o texto, cada um desses 4, e eu vou retornar para vocês com observações, né? Vocês vão ter uma nota e observações. Faltou responder a pergunta tal do lead, tem, né, uso de adjetivos, tudo aquilo que a gente vai ter visto, né? Então, nesse caso, o aluno tirou ali, tem os critérios, título, texto observando, pontualidade, etc. Então, vocês me mandaram o texto, não está nas normas ali, não está justificado, o tamanho está tamanho 15 em vez de 12, tá sem título, às vezes acontece, né? O lead tem nariz de cera, o lead tá, né, não fala ali quando. Então eu vou fazer os apontamentos do que faltou e vou dar, vocês vão ter a nota de vocês. Vamos supor que vocês tiraram 6, né? Então eu vou fazer as observações, vou dar a nota 6, vocês podem reescrever esse texto, corrigindo o que eu apontei. E aí a nota que vocês tirarem, se vocês mandarem esse texto novo, se for 10, vocês ficam com 10, né? Então, mesmo que vocês ficaram com 9, teve uma coisa pequenininha ali, ficou com 9, 9,5, vocês podem mandar corrigindo esse apontamentinho aí que eu fiz. Faltou o cargo da fonte, citou, ou o sobrenome, às vezes o pessoal põe. O gerente do banco tal, João, né? João do quê? Então, por exemplo, vocês podem, eu vou botar, a fonte está sem, né, não foi citado o sobrenome. Então, eu mando para vocês corrigem, me reenviam, e se tiver tudo 100%, vocês ficam com a nota final, né, do reenvio, não do primeiro envio. Se vocês eventualmente mandaram o primeiro texto e está tudo certo, eu mando a nota para vocês, 10 e tal, e aí não precisa me reenviar, mas a ideia é que nesse processo de reescrever, né, vocês vão pegando o jeito cada vez mais. Então, se vocês escreverem 4 textos e nos 3 primeiros vocês cometeram o mesmo errinho ali, vocês vão, né, entender que realmente não pode faltar aquilo, não pode acontecer isso ou aquilo.
Então, nos próximos vocês vão sempre lembrando, né, por conta dessa correção que é absolutamente normal. E aí vocês têm então a nota final, como eu falei antes, a avaliação 1 mais 2 mais 3, divide por 3 vai dar a média final de vocês na disciplina. A 16ª semana, como vocês vão poder observar ali, está previsto para o exame, se for o caso, né? O exame aí vai ser explicado caso alguém precise, e eu passo individualmente daí para cada um que precisar. Muito importante, eu sempre falo isso para todos, né? Porque aconteceu já também em outras turmas, em outras universidades, em outras épocas, do pessoal, claro, se acomodar, né? Então acaba, né? Eu peguei textos assim que estava tal qual o site da prefeitura, por exemplo, aberto período de vacinação, aí vai lá, é o texto do site da prefeitura, do release. A gente vai falar sobre as pautas, aí eu vou explicar, depois quando chegar na hora da produção eu vou explicar cada uma delas como é que vai ser em relação à pauta, etc. Mas, né, não façam isso, obviamente, porque é plágio é crime, enfim. Vocês copiarem um texto do site da universidade, da prefeitura, principalmente essas entidades que trabalham com assessoria, né, Sebrae. Claro, vocês podem, eu sempre digo, não tem nem por que cometer plágio, porque vocês podem pegar a informação que está lá no site da prefeitura, ou até a declaração da fonte, do prefeito, da prefeita, no caso de Pelotas, né, ou quem é de outra cidade, sei lá, Jaguarão, uma cidade assim. Vocês podem pegar aquela declaração e dizer, em declaração ao site da prefeitura, tá, ou em declaração do prefeito publicado no site da prefeitura, vocês simplesmente mencionam de onde vocês tiraram, não tem necessidade, não tem o porquê de vocês copiarem aquilo e quererem se apropriar. Claro, depois vocês vão ter a disciplina de ética, legislação, etc., em que vocês vão ver mais a fundo, mas não tem porquê, né, vocês copiarem um texto. Tem uma informação, é aquilo que eu digo sempre, uma informação mais básica. Tá lá no site a figura pública tal deu uma declaração. Eu não tenho como entrevistar, vamos supor, um ministro, não tenho como ligar para o ministro, entrevistar ele, né? Mas ele deu uma declaração importante, de utilidade pública, enfim. Então vocês vão citar, né? Vão entrar nos sites, né? Claro que tenham credibilidade, ou no próprio site da entidade, e vão citar em declaração ao jornal Folha de São Paulo, ao jornal Estadão, ao portal G1, né? O ministro fulano de tal falou tal e tal coisa. Pronto, resolvido. Vocês vão citar que ele falou para o veículo XYZ. Só que, claro, a gente vai ver a questão das pautas, né? Depois, mais pra frente, a ideia é que vocês mesmos façam, né, os contatos, as entrevistas, mas, eventualmente, uma pauta mais geral e, claro, vocês têm a fonte aqui que vocês entrevistaram aqui, mas tu quer botar o que o governador X, o governador do estado falou, vocês não vão ter como ligar pro governador. Então, não, eu quero botar o que ele falou, então vai lá e dá o crédito, né? Em entrevista concedida ao site tal, ao portal tal, ao veículo tal, o governador afirmou que parará. Mas a gente vai ver depois. Não, só estou dando um exemplo para não, sob hipótese alguma, cometer o famoso plágio. Então, aí a questão da frequência vai ficar atrelado, claro, ao resumo que vocês vão entregar e que vale nota. Então, né, se vocês não entregarem, além de não ter a nota, vocês também não vão ter a frequência e vice-versa. E aí tem as referências, que é o seguinte, né? Como você não tem como pegar os livros na biblioteca, e a maioria desses livros aqui não tem, né, disponível para consulta gratuita na internet, obviamente, né, eu vou pegar o trecho que fala de lead do livro X, né? Então eu vou escanear, tirar foto, enfim, e vou botar o arquivinho lá e vou postar para vocês no portal, né? E aí vocês vão ter acesso a esse material. Então é textos, né? Geralmente um capítulo que fala sobre o lead, sobre critérios de noticiabilidade, vai dar ali, do Felipe Pena, por exemplo, dali umas 5, 6 páginas, então não são textos longos, né? Então eu vou sempre postando esse material. Ali tem algumas outras indicações de fontes que vocês podem estar sempre acompanhando em relação ao próprio curso, a profissão, né, o portal
Imprensa, que é da revista Imprensa de São Paulo, que traz reportagens, matérias sobre jornalismo, então entrevistam jornalistas, tem colunistas que falam sobre jornalismo, o foco da revista é o jornalismo. Observatório Imprensa também traz vários colaboradores, mas sempre está trazendo conteúdo sobre o jornalismo e a imprensa. Os eventos, SBPJ, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, Intercom, Compós, que são entidades que também têm suas revistas e o seu espaço lá com anais dos trabalhos que foram apresentados nos eventos que vocês podem consultar, e as revistas acadêmicas também, né? Então vocês sempre podem estar consultando e, claro, acompanhem, né? Não é o foco aqui, questão, por exemplo, vocês vão ter outros momentos que vão se preocupar mais com a questão do fake news e tal, mas óbvio, vocês consultem, né, os diversos, principalmente aqueles portais que têm credibilidade, é o que eu costumo dizer, né, por mais que muita gente tente desacreditar o jornalismo, né, mas na hora de consultar com o médico, né, o sujeito vai no especialista, na hora de o sujeito quer investir na bolsa de valores, ele vai contratar uma empresa de consultoria especializada e que tenha credibilidade, tenha nome no mercado. Então o mesmo vale para o jornalismo, né? Aquelas instituições mais sólidas e que têm uma longa trajetória no jornalismo brasileiro, como aí, Folha de São Paulo, Estadão, própria Zero Hora, Correio do Povo, pode concordar, discordar com colunistas, etc., mas em relação, pode ter alguma outra falha, assim como as outras empresas de outros setores podem ter tido no passado um ou outro erro, mas busquem essas empresas jornalísticas consolidadas que tenham credibilidade para vocês acompanharem as notícias, né? Claro, vocês podem pegar uma mais alinhada a uma questão ou outra em termos de história, mas podem olhar as duas, o Estadão e a Folha, por exemplo, Veja, Isto É e Carta Capital, podem olhar as três, né? E assim por diante, Intercept Brasil, Gaúcha ZH e Correio do Povo, né? Enfim, de aqui Pelotas, Diário Popular, então na cidade de vocês também. Então, e até interessante, depende de vocês compararem com aqueles sites mais amadores, digamos assim, e é que é o que vocês vão estar aprendendo aqui para fazer esse tipo de texto, que é o tipo de texto que é aceitável. Claro, depois tem questões de redes sociais que os veículos trabalham, mas aí são pontos que vocês vão trabalhar em outras disciplinas. Aqui, né, a gente vai aprender aquela, como eu falei, aquela tabuadinha, né, do texto jornalístico, né, aquela base, aquele beabá, né, que, né, tem uma justificativa que a gente vai ver, né, tem as 6 questões do LEAD, mas não é porque jornalista se acha especial e é uma fórmula que não precisa, não, porque simplesmente vai informar. E inclusive às vezes a gente vê falhas, né, em notícias desses próprios veículos de credibilidade, que, por exemplo, acontece às vezes de eu só quero saber, enfim, um jogo de futebol do Grêmio ou do Inter, eu quero ver a escalação, o horário e onde assistir. Às vezes tu entra e não tem, né? Então são informações básicas, né? O quando, como, onde, né? Então é uma coisa que o leitor sente falta, né? E por isso que os manuais vão dizer para colocar 6 perguntas do LEAD, porque são informações importantes, né? Que tem que